Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Vamos continuar com a segunda parte do imperialismo europeu, né? Bom, então, para os europeus dominarem, né, principalmente os territórios ali da Ásia e da África, eles vão utilizar algumas ideologias que estavam bem em voga ali no século XIX. Algumas dessas ideologias ainda hoje encontram ecos, né? Ainda encontram pessoas que infelizmente apoiam essas ideias, né? Mas boa parte dessas ideias caíram por terra e geralmente pessoas sensatas são contra. E essas ideologias que a gente vai ver agora nessa aula foram a base, porque tudo que as pessoas fazem, elas justificam. Qualquer ação que a gente faz, a gente tem um porquê da gente fazer. Desde as ações mais simples até as ações mais complexas, né? Por que eu tomei um café agora à tarde? Porque eu gosto do sabor, porque me deixa mais ativo para o trabalho, né? Tem a minha justificativa. Por que a minha namorada não tomou um café? Porque ela não gosta de café. Tudo tem uma justificativa. Por que eu fiz história? Porque eu gosto de coisas antigas, porque eu acho que a gente pode aprender com os erros do passado, porque eu acho que o passado tem muito para ensinar para a gente do presente, para mudar o nosso futuro. Então tudo tem uma justificativa, tá? Então os europeus tinham as suas justificativas. No século XIX, o racismo, isso de uma etnia se considerar superior às outras, ele ganhou status de teoria científica. Podem acreditar nisso, né? Pode parecer um absurdo, mas é verdade, né? Pessoas colocando o racismo, que é uma aberração, que é um absurdo, né, como ciência, e muita gente acreditava. A gente confundia a evolução das espécies do Charles Darwin com a evolução da espécie humana, classificando as pessoas por evolução de acordo com a cor da pele, né? Uma dessas ideologias, o etnocentrismo que existe entre nós, principalmente que vigora hoje, né, é o eurocentrismo, que a cultura europeia é superior às outras, né? A cultura europeia é superior à cultura africana, à cultura ameríndia, né? E assim sucessivamente, né? No século XIX, algumas pessoas da mesma etnia se juntavam para dominar outras, justificando que eram superiores, tá? Então pessoas de algumas etnias intolerantes se uniam com o intuito de dominar pessoas de etnias consideradas por eles como inferiores, né? E quem seriam essas pessoas consideradas inferiores? Pessoas da África, pessoas da Ásia, né? Pessoas de etnia árabe, pessoas de etnia oriental. Então se estabeleceu naquela época que os brancos eram superiores, né? Então impunham a sua etnia como a principal, a mais evoluída. Os brancos seriam o topo da evolução. E se acreditava também, de acordo com o cientista inglês Francis Galton, né, ou Galton, não sei a pronúncia correta, né, posso pesquisar, ele dizia que era possível fazer uma seleção artificial da raça, escolher os melhores, né? Na verdade o termo raça a gente nem usa para ser humano, a gente usa etnia, tá? Mas era possível juntar os melhores elementos das etnias, né, das raças. Eles falavam raça, então vamos falar raça. Juntar os melhores elementos das raças para fazer uma raça melhor, superior, pura, um aprimoramento da raça, né? E ele acreditava, por exemplo, que as famílias ricas inglesas, elas eram superiores, né? Eram mais inteligentes porque elas iam bem nas universidades e que elas, né, por isso a raça branca europeia era de pessoas superiores, né? Mas que isso não faz sentido nenhum, né? Por exemplo, o cara, ele é um super acadêmico, estudou, fez até o pós-doutorado, né? Vou mais que o pós-doutorado, livre docência, que é o maior nível acadêmico que alguém pode chegar. Tem a faculdade, depois tem o mestrado, depois tem o doutorado, depois tem o pós-doutorado, depois do pós-doutorado tem a livre docência.
Agora você pega um cara de livre docência e põe ele para lutar a final de um campeonato de jiu-jitsu faixa preta. O que vai acontecer com ele? Ele não vai resistir segundos. Em menos de 1 minuto ele perde a luta. Agora vamos pegar esse cara, faixa preta do jiu-jitsu, e colocá-lo para pilotar um avião. Ele nunca entrou num avião na vida como piloto, só como passageiro. Aí fala para ele, agora você vai pilotar esse avião, você vai viajar aqui do Brasil até a Etiópia. País aleatoriamente, falei o que veio na cabeça. Esse cara que foi um campeão de jiu-jitsu, ele vai conseguir? Então os conhecimentos são diferentes. Então é lógico que os brancos ricos europeus que eram treinados para ir bem numa universidade, eles iriam bem numa universidade. Mas se jogasse um cara desse numa selva, ele morreria em minutos. Não saberia lidar numa selva como as pessoas que vivem nos povos originários da África e da América conseguem. Conhecimento depende, tudo é relativo. Todo conhecimento é importante, né? E nessa mesma toada, né, nesse mesmo nível vem o determinismo, né, que é uma doutrina que vem da Grécia Antiga, né, que diz que tudo que vem do universo é uma consequência natural de um acontecimento passado, né, e é portanto inevitável. Então na natureza, a história e a sociedade, né, tudo que existe obedeceria a determinadas leis naturais, olha só, naturais, e teria causas pré-estabelecidas e necessárias. Então se pegou essa ideia do determinismo para determinar o quê? Que os brancos eram mais desenvolvidos, né? Então de maneira científica estava determinado que eles, por serem mais desenvolvidos, teriam que dominar os outros povos, né? Essa era a ideia que corria na época. Então, de uma maneira supostamente científica, supostamente uma pseudociência, uma ciência falsa, mentirosa, né? Os europeus seriam superiores aos africanos e aos asiáticos, então eles teriam que dominá-los, né? Curiosamente, vamos só pensar, só um exemplinho para ver quem é superior a quem. O modo de vida europeu, que é o modo de vida industrial das grandes cidades, o que está causando para o planeta? Né? Falta dos recursos, poluição, aquecimento global. Agora vocês veem se o modo de vida indígena ou o modo de vida africano causa ameaça para o planeta. Causa desemprego. Causa fome. Questão da gente pensar. Não existe cultura melhor ou cultura pior. Mas existe sim cultura que está mais adaptada à vida no planeta. E eu digo com toda certeza, os povos originários indígenas e africanos estavam mais adaptados à vida nesse planeta do que os europeus. Tanto que os europeus, com o desenvolvimento que eles tiveram lá, não conseguiam sobreviver no próprio continente, tiveram que explorar outros, né? Estragaram o continente deles, estragaram a América, estragaram a Europa e, por consequência, o mundo. Não sou anti-europeu, até porque meu pai é europeu, né? Mas é questão de se pensar. Continuando, para encerrar essa parte de hoje, vai ter uma terceira parte, tá, gente? Para não fazer aqueles vídeos muito longos, de meia hora, eu tô dando uma picadinha, assim, um pouquinho por semana. Aí no teste eu faço só 3 perguntinhas, assim, eu vejo se vocês dão mais retorno, que vocês não têm feito muita coisa, né, gente? Então vamos lá. Vamos parar com essa miação aí, seus gatos. Quer? Psst. Eu, hein? Bom, o positivismo foi a doutrina criada pelo filósofo francês Auguste Comte. Dessa doutrina que veio a frase ordem e progresso. Que está na nossa bandeira, né? Será que tem ordem e progresso no Brasil? Bom, a ordem e o progresso veio da ideia do positivismo, que é a ciência é superior a tudo. Astronomia, matemática, química, biologia, sociologia, história, é o conhecimento científico. É o único conhecimento que vale. Superstições não vale nada, né? Ensinamentos teológicos, esquece. Deus, para
para o positivismo, Deus não existe. Quem que é Deus no positivismo? Deus é a ciência. A ciência é Deus. Quem que deveria governar segundo a doutrina positivista? Os políticos que fossem cientistas, ligados à ciência e à verdade científica. Por quê? Porque o século XIX, gente, ele era um século cientificista. Né? O século XIX, ele viu surgir coisas que ninguém imaginava. Viu surgir o telefone, a luz elétrica, viu surgir o toca-discos, viu surgir o trem, o automóvel. Olha quanta coisa. Coisas que 50 anos antes no século... 100 anos antes, no século XVIII, ninguém fazia ideia. O século XIX foi o mais revolucionário nas invenções, muito mais que hoje. A gente está usando agora a internet. O que é a internet? A evolução do telefone que foi criada no século XIX. O automóvel que a gente usa hoje ainda é da evolução do automóvel do século XIX, assim como o trem, o metrô, tudo. O rádio, a captação das ondas de rádio, século XIX, o telégrafo, século XIX. Então, o século XIX é o século da ciência. Então, os homens do século XIX começaram a dizer que não existia Deus, que é a ciência que está lá, porque o ser humano que é Deus, porque o ser humano fazia tudo, mudava curso de rio, né? E o século XIX tem muito essa ideia de evolução. Tanto que o kardecismo é uma religião do século XIX, o espiritismo kardecista, trabalha muito com essa ideia de evolução. Os espíritos vão fazendo bem, vão evoluindo. Os espíritos que não fazem bem não evoluem. Né? O kardecismo não é uma religião, o kardecismo é uma ciência. O kardecismo não nega Deus, né? Porque é uma fé, né? Fala de Deus, fala de Jesus, mas o kardecismo ele fala de evolução, de mundos mais evoluídos, de espíritos evoluídos que vão em evolução, né? E que fala que não é uma religião, que o kardecismo é ciência. Beleza, galera? Respondam as 3 perguntinhas do formulário. Uou!